Quando você pensa numa imagem sendo feita, imagina que a primeira lembrança que vem à mente, né, é de um fotógrafo com sua câmera em frente a uma paisagem, em frente ao personagem, né, seja modelo, seja um personagem da rua, se for o caso de fotografia de rua, né, registrando na sua câmera a imagem. Mas o que geralmente eu acho que a galera não pensa tanto é que por trás dessa produção de imagem, além do fotógrafo, você tem outros profissionais, né, tão importantes quanto. Sem eles a fotografia não existiria. Podemos citar, por exemplo, o cara que vende seu equipamento, o cara que conserta o seu equipamento, porque você tem uma certeza na vida que sua câmera um dia vai quebrar, vai dar algum pau. Seja o cara que vende seu filme, o cara que revela seu filme, o curador, o cara que cuida do espaço onde você vai rolar a exposição, se for esse o caso, né? E nesse vídeo eu vou conversar com duas pessoas que foram importantes nessa minha trajetória como fotógrafo. Primeiro, o César Lima, que é vendedor de câmeras antigas aqui na Praça 15. Eu comprei minha primeira câmera com ele em 2014, a primeira câmera analógica. Era uma Nikon FM2. Pra quem não sabe, eu comecei na fotografia digital, né? E depois eu passei para fotografia analógica. E o outro cara é o Vitor, do Centro Fotocópia, onde eu comprei meu primeiro filme analógico em 2014 também. Então, na verdade, esse vídeo vai ser feito em duas partes, né? Esse primeiro vídeo com o César e o segundo com o Vitor. E é isso, vamos ver o que eles têm para falar com a gente aí, passar um pouco da experiência deles. Valeu! Quanto tempo? E aí, Tudo bem, César, cara? beleza, cara? Você, meu Certinho. irmão? Beleza? E aí, César, se eu começasse a fotografar agora com analógico, o que você indicaria para eu comprar hoje aqui? Seria, no caso, médio formato, grande formato ou pequeno formato? O que você achar melhor? Qual que você tem? O que você tem de melhor? Eu acho, se eu fosse começar hoje, já com uma câmera de alto gabarito, eu gostaria, esse aqui, R$60. 60, tá. Essa câmera aqui, eu acho ela simplesmente maravilhosa. É a Canon FTB, né? Canon FTB, Minolta, são tudo câmeras dos anos 70, são câmeras maravilhosas. Isso aqui, no caso, já era uma coisa lá dos anos 50, 60, que nunca foi uma coisa boa. Não era boa isso aí. Mas nós temos essas câmeras aqui que foi muito boa e muito importante para a época. Sim. Muito, sim. muito. É uma carrusagem, né? Isso aqui também. Então são câmeras dos anos 40, 50. Sim. E são câmeras boas. E uma particularidade. Essa câmera, quando o Rio de Janeiro fez 400 anos, eles fabricaram exatamente essa câmera com o nome Rio 400, em homenagem aos 400 anos do Rio de Janeiro. Boa. Ou seja, uma câmerazinha muito charmosa. Histórica aí, né? Mas há muitos anos que não tem filme. Outra grande particularidade sobre as câmeras. Todo mundo vê uma câmera dessa e tem certeza que é uma câmera de verdade, não é? É um cofrinho. Eita. Seria uma Polaroid, né? Sim. Mas é, na realidade, um cofrinho, Boa. né? O Polaroid aqui tem esses estilos aqui. São câmeras bem mais modernas, né? Sim. As Polaroid modernas. Tem filme essa aqui. ainda pra ela? Sim, todas essas Polaroid aqui tem filme. É fácil de encontrar na internet. Isso aqui, né? Tem essa aqui que é dos anos 80, por aí. Mas são câmeras também muito boas. Se eu fosse pegar uma de médio formato hoje aqui, qual que você indicaria? Olha, no médio formato eu aconselho essa aqui. Eu acho que essa aí, estica aqui, é um médio formato muito boa. É uma câmera e tanto. Sim. São câmeras aprovadas. Mas tem Essa R, né? daqui também foi fabricada na República Tcheca, né? Que é a Flat Charette, fazendo concorrência com os japoneses. Infelizmente não deu certo, apesar de ser uma câmera boa, mas
Aí a Chica papou tudo. Porque nesse formato aqui, uma das melhores do mundo são as Yaticas. Boa, Né? boa. E é isso aqui que você tá vendo, né? Aí tem isso aqui que também é grande formato. Aqui. Grande formato dos anos 60. Fabricada essa aqui também na Tchecoslováquia. Tá? Boa. É uma câmera que nunca prestou. E essa câmera aqui é responsável pela decadência dos fotógrafos do planeta inteiro. A Sony fez o favor de acabar com os fotógrafos do mundo inteiro através dessa Mavica. É com disquete ainda, né? É, com disquete. Essa câmera aqui ela é fabricada pela Sony, né? E foi a câmera lançada no mundo inteiro para acabar de vez com os fotógrafos. Sim. Aí veio depois o celular e tal, aí já era. Já era. É. Você tem câmera aí mais ou menos a partir de quanto, assim, pra quem fosse conversar? 20 reais, várias 20? de 20 reais. A partir Eita. de 20 reais. Isso aqui tudo é 20 reais. Aham. Tudo. Aí tem Fuji. Tem isso tudo aqui. Tem pra qualquer bolsa aí, né? Ah, é, com E certeza. a mais cara que você tem aí? A máscara é já da linha digital, Ah. aquela de inclusona lá, né? É uma full frame. Tá R$ 2.500. Mas é uma câmera muito especial para linha digital, né? Sim. E tem as famosas, né? As lendárias Olympus. Mas se popularizou tanto as câmeras fotográficas digital nova, que hoje chegou ao ponto de uma digital por 50 reais. Filma, fotografa e ainda tem joguinho. Eita. Então, aí é que está, né? Boa. E lentes também? Muitas lentes aqui. Tem muita coisa, muito. Outras câmeras, né? Agora já estão fazendo câmera fotográfica com celular especial, né? Celular não, é microfone especial. Foi de tudo. Eu? 99185. Da outra vez você mostrou acho que as fotografias ali as antigas também. Ah, vamos lá? Aqui. Aí aqui nós temos coisa que eu chamo de quinquilharia. Temos esses monóculos, né? Que é uma coisa bacaninha. Muito legal. Isso aqui. Engraçado, eu encontrei uma foto aqui agora que eu fiz do Pantanal do Mato Grosso. É foto sua? Eita. Aí, ó, eu chamo de quinquilharia, porque ela não é uma curiosidade, que é uma câmera comum. Mas quando ela enguiça, ela perde o valor, ela vale o quê? 20 reais. Né? Aí tem muitas. Tudo isso aqui é 20 reais, é quinquilharia. Aí aqui nós temos também uma venda de dinheiro que não tem muito a ver, mas meu filho gostava muito disso e tal. Aí ele, pai, compra. Chegou um cara vendendo, eu comprei. Boa. E tem isso aqui, que são as fotos, né? Isso aqui é impressionante, cara, porque às vezes chega uma pessoa qualquer e fica mexendo, quando daqui um pouco tá chorando, alguma coisa. Era avó, era mãe, era bisavó. Encontra nessas coisas. Coisa muito antiga, né? Olha lá. Isso aqui é anos 30. Olha como era bem guardada, né? Isso aqui era o HD dos caras da época aí. Bem feito, né? Olha Cuidado. que papel lindo até hoje, né? Hoje em dia a galera não tem mais costume de nem de imprimir foto, né? Pois é. Difícil, né? Nem imprime mais. Aí tem muitas fotografias. Já passou aqui Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, esses caras todos já foram vistos aqui. Quando menos espera, chega um cara com uma caixa enorme de foto, compra ou compra. Sim. E pra quem não sabe, o César também foi fotógrafo há muito tempo, né? Eu fui fotógrafo, comecei com 12 anos de idade, fotografando em Natal, no Rio Grande do Norte, nas praias, praça, presídio, prostíbulo, todo tipo de coisa. Isso há 60 anos atrás, né? Eu tinha 12 anos de idade. Sim. E... Peraí, 70 por aí. Sei que eu já tenho 50 e poucos anos de profissão. E tem os cromos, né? Os slides,
Isso tudo é da minha geração. Tudo passou pela minha mão, esse tipo de coisa. Essa filmadora que fazia o Super 8, projetor de slide. Tudo isso aqui, pra né? todo gosto, né? Todo gosto. Tem câmera aqui para todo gosto. Aí faz sua propaganda. Você tá aqui na Praça 15, de que horas a que horas? Olha, eu chego cedo, naturalmente, para montar a parafernália, mas eu começo a trabalhar assim, tipo, para o público mesmo, tipo 9 horas da manhã, aí vai até as 2 horas da tarde. Tempo disponível, a gente vê de filme, preto e branco, colorido, ainda segurando esse mercado de antigamente. Sim. E ninguém pode ser feliz no futuro se não tiver conhecimento do passado. É isso aí. Então o cara precisa, para ser fotógrafo, saber a história da fotografia, entender de fotograma, película e uma série de coisas para chegar no digital e desenrolar. É isso aí. Porque ser fotógrafo hoje em dia é muito fácil, mas antigamente era complicado. E eu passei por essas gerações todas, fui trabalhando num montão de lugar. Quando eu me toquei, estava dentro da maior redação da América Latina, que é o jornal o Globo, né? Fiquei lá um tempão, trabalhei em vários lugares, viajei muito. E faz 17 anos que eu estou aqui. Desde a época que era o Viaduto, tinha perimetral um ainda, viaduto né? ali e eu comecei lá. Aqui na Praça 15 faz 17 anos. Eita, 17 anos. tem história pra contar aí. Muita história, cara, muita mesmo. Isso aí. Pô, valeu, César. Falou, meu irmão, um grande abraço, hein? Quem quiser aí, ó, só Quem chegar. quiser está à disposição.